Segundo Crônicas, capítulo 7, vamos ler alguns versos desse texto. Deixa essa passagem aberta e eu quero dar umas instruções para os irmãos. Essa semana, não esta que passou, a anterior, tivemos aqui em uma das reuniões falando sobre o nosso tempo de oração como igreja. Estive com a irmã Lourdinha. A irmã Lourdinha já tem sido uma grande bênção nesse ministério de oração por algum tempo, não é? E em reunião, convidei a irmã Lourdinha que trabalhasse junto com o ministério pastoral na liderança da intercessão da igreja. E eu quero primeiro agradecer a Deus pela vida da irmã Lourdinha. Vamos fazer isso no aniversário da igreja de maneira mais ampla, tá? Quando orarmos pelos líderes da igreja. Mas eu quero passar aqui para os irmãos por hoje, meus irmãos, como nós vamos fazer com o nosso tempo de oração. Todos os cultos, aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite, nós teremos um grupo de oração. No momento da devocional, no momento dos cânticos, dos louvores, e pessoas estarão conectadas em oração em uma das salas da igreja. Se você deseja, de alguma maneira, participar desses grupos que oram, você deve procurar a irmã Lourdinha. Tá? É claro que isso requer que você seja membro da igreja, que você seja presente na igreja, mas é muito importante que você ame a oração. Esse é um tempo de intercessão durante os cultos. Antes da pregação, pessoas estarão intercedendo pela igreja, pelo seu coração e por aquele que vai trazer a mensagem. Pela manhã, de 9h45 às 10h15 e à noite, de 19 às 19h30. Um grupo estará em oração todos os cultos de domingo. Nós já estamos, a partir dessa semana, e eu estou falando no meu canal pessoal do YouTube, trazendo uma devocional, todas as manhãs, uma devocional breve, perto de 10 minutos, com uma instrução bíblica e com tempo de oração. Isso sai todos os dias às 7 da manhã. Portanto, antes disso, eu tenho chegado aqui e tenho começado isso. Se os irmãos que puderem esse horário, desejarem se conectar, vai ser uma bênção, porque tem sido uma bênção esse tempo. Tá? Então, todos os dias, às 7 da manhã, nós voltaremos com a tarde de oração, toda quinta-feira, aqui na igreja, às 15 horas. As mulheres farão aqui no Salão Nobre, 15 horas, toda quinta-feira, um tempo de oração. Tá? Então, não deixem de participar se vocês podem fazer isso. Nós temos também a jornada mensal de oração. Toda primeira semana do mês faremos a oração online. Isso não tem a ver com devocional, isso vai ser na parte da noite, tá? No canal da igreja. Você vai poder reunir a sua família ou onde você estiver, acessar, orar, fazer seus pedidos pelo chat. Toda primeira semana vai ser assim. Na segunda semana do mês, nós faremos a oração presencial. Aqui na igreja, portanto, lá no Salão Nobre, 6 horas achamos tarde e vamos começar às 5h30 da manhã, que vai ser um tempo melhor, porque eu tenho certeza que 6 horas, alguns já estão preparando aí para fazer o seu dia, para começar o seu tempo de trabalho, botando crianças para a escola, como é o meu caso, inclusive, não é? Orando ali com eles, mas antes nós estaremos aqui às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã você já acordou, já tomou o seu banho, já fez aí a sua higiene pessoal, já tomou o seu café, certamente dá para chegar aqui uns 10 minutos antes disso, ok?
Toda terceira semana você vai orar com a sua família, na sua casa. Portanto, veja, primeira semana, online. Segunda semana, presencial, 5:30 da manhã. Terceira semana, com a sua família. Qual é a diferença dessa para o momento online? É que você vai ter a oportunidade de fazer isso acontecer. Você vai treinar isso com a sua família sem ser conduzido. Tá? Portanto, os pais farão isso. E podem colocar os filhos também nesse momento, participando, é claro. E na quarta semana do mês nós faremos em ministérios. Então, no mês tal, a música estará em oração aquela semana. No outro mês, os homens estarão em oração aquela semana. No outro mês, as mulheres estarão em oração aquela semana. No outro mês, as crianças estarão em oração durante a semana. Vocês não estão compreendendo? Então, nós vamos avisar, tá? E esses ministérios vão promover. E aí vai ser na criatividade de cada um. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser em grupos nas casas, seja o que for, mas nós estaremos em oração, tá? Na última sexta-feira do mês, nós teremos aqui, meus irmãos, nós teremos, como igreja, um relógio de oração, tá? E esse relógio de oração será dividido ali nas horas devidas, com os pedidos devidos, nós vamos publicar isso, e vocês vão receber esses pedidos e vocês vão colocar quais são os horários que você estará orando. Por exemplo, irmão, eu quero o horário de 1 da tarde, eu quero de 4:30 da manhã, eu quero... Então você vai estar em oração lá naquele momento, tá certo? Relógio de oração. E todos os fechamentos de trimestre, portanto, 25, 28 desse mês, no aniversário da nossa igreja, é o fechamento do trimestre. 27 de agosto é um fechamento de trimestre. 26 de novembro é um fechamento de trimestre. E a primeira data do ano que vem, 25 de fevereiro, é um encerramento de trimestre. Nós teremos aqui na igreja Café com Fé. Ou seja, não teremos a reunião da escola bíblica, mas começaremos o domingo com uma reunião de oração de 8:30 às 9. Quando der 9 horas, nós vamos descer para um café abençoado, vamos ter comunhão lá embaixo, até 9:45, e depois vamos subir para cultuar ao Senhor. Amém, gente? Vai ser bênção demais. Nesse dia, nós queremos, se for possível para os nossos irmãos das congregações, que eles estejam com a gente também. Como teve Ervália recentemente, queremos que esse seja um dia de convergência das congregações conosco. Ok, meus irmãos, tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Muito bem. Eu quero abrir com você esse texto de hoje, porque eu vou começar uma exposição agora. E vou concluir essa exposição no domingo que vem pela manhã. Então peço a você que esteja conectado aqui, nesse momento, na palavra, e nós vamos dar sequência a essa mensagem no domingo que vem pela manhã. Palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, nos versículos 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó Deus, pela tua palavra te louvamos, em nome de Jesus. Amém.
O livro dos Reis tem muita similaridade com o livro das Crônicas dos Reis. Muitas histórias se repetem, um como em outro. Mas assim como nos 4 evangelhos, onde histórias se repetem para que sejam complementadas e vistas por prismas distintos, é também assim com o livro dos Reis e das Crônicas dos Reis. Porque enquanto o livro dos Reis lança um holofote, atenção, na responsabilidade dos monarcas do povo de Deus, o livro das Crônicas, via de regra, apresenta a responsabilidade do povo de Deus diante de Deus. Compreende? Há uma textura distinta aqui nessa abordagem. E não é à toa que nós vemos o que o povo está fazendo diante de Deus aqui. Esta é uma palavra de Deus para Salomão na dedicação do templo de Jerusalém. O templo demorou muito tempo, e olha que Salomão tinha muitos recursos, mas o templo era muito grande e necessitava de mão de obra e de recursos, e Deus foi conduzindo aquilo. E chegou um dia que Salomão quis dedicar o templo ao Senhor. E você sabe que na antiga aliança o templo tinha uma utilidade distinta de hoje, ok? Não esqueça que o templo do Espírito Santo de Deus hoje é o crente, e que precisamos de um lugar para reunião que se chama templo. Mas o templo somos nós. Deus habita hoje na gente. E eu não sou a igreja, nós somos a igreja, tudo bem? Eu sou um membro do corpo. Então veja, nesse momento, Deus está respondendo a Salomão a sua oração. Olha só que coisa. Deus responde orações. Orações não se perdem, essa é a primeira lição aqui. Para que você entenda, você lê o texto. Volte no capítulo 6. Perceba aí, capítulo 6. Veja no versículo 26. Porque você sabe que o capítulo 6 de 2 Crônicas é a oração de Salomão. E veja o que ele fala no versículo 26. Veja que ele fala sobre tempos sem chuva. Ele diz: Senhor, quando o céu se fechar e não houver chuva por causa do pecado contra ti, ele sabia que o povo ia pecar contra Deus, e eles orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia a chuva sobre a tua terra que deste a teu povo por herança. Compreende que aqui é a oração de Salomão. Em 2 Crônicas 7,14 é a resposta de Deus. Compreendeu? Viu que há termos muito semelhantes do que Salomão orou e do que Deus está respondendo? Veja que Salomão também pediu que Deus tivesse misericórdia quando o povo em pecado recebesse da parte de Deus os gafanhotos e as pestes e outras coisas. Veja nos versos 28 a 31. Salomão continua a sua oração. Se houver fome ou praga na terra, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, e se o seu inimigo os cercar nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração e toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um sua praga e sua dor, e estendendo as suas mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, retribuindo
a cada um conforme o seu procedimento, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então eles temerão e andarão nos teus caminhos, e todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Essa é a oração de Salomão. Compreendeu, gente? Ele está dedicando o templo. Senhor, esse templo aqui a gente está fazendo para oração. O teu povo vai pecar, e o que eu te peço é que quando eles se aproximarem daqui, depois que o Senhor os corrigiu, os disciplinou, enviou peste, gafanhoto, estiagem, assim o Senhor fazia com o seu povo, ó Deus, atende a oração deles, perdoa o pecado deles. Essa foi uma oração lá atrás. Agora veja, volte-se para capítulo 7, quando a glória de Deus é vista no templo e a resposta chega. Veja o versículo 11. Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real, realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e do seu próprio palácio. Então, veja o verso 12, o Senhor apareceu a Salomão, o texto diz, apareceu a Salomão de noite e lhe disse, vamos ler juntos, gente, ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Ô, gente, tem coisa mais linda do que Deus falar para um servo, o servo do Senhor saber que uma oração que ele fez no particular está sendo atendida? Veja aqui, a primeira lição que fica para nós é: Deus responde às nossas orações. Vamos dizer isso juntos. Deus responde às nossas orações. Sabe por que nós não temos mais respostas de Deus? Que oramos pouco, perguntamos pouco, solicitamos pouco. Permita-me, santamente o importunamos pouco. Lembra da viúva que importunava o juiz? Esta é a santa importunação da oração. Deus deseja receber orações assim, insistentes. Isso não se trata de vãs repetições, porque as vãs repetições que Jesus disse, os gentios é que faziam, os mantras das religiões, a insistência em oração é muitas vezes, pelo contrário, é perseverança na fé. E Salomão está aqui agora, recebendo de Deus uma resposta às suas orações. E a resposta de Deus para as orações de Salomão, a resposta começa trazendo a identidade do povo de Deus. Gente, a gente só ora a Deus por causa disso aqui. Preste atenção. Nós só estamos autorizados a entrar em ousadia no ambiente da oração, porque nós nos tornamos povo particular de Deus. Isso é muito sério. Na antiga aliança e nos reis antigos, se o rei não levantasse o cetro quando alguém viesse em sua presença, ele podia ser morto. Gente, o que não nos consome? Por que Deus não nos consome? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Entramos na ousadia da oração pelo novo e vivo caminho, porque Jesus fez algo por nós. Está aqui, olha só. Começa com a identidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não está dizendo, eles estão chamando agora pelo nome de Deus. Não é isso. É o povo que leva o nome de Deus. Se o meu povo, olha a propriedade que Deus fala sobre isso. Esse povo é meu. Esse povo eu sustento. Esse povo eu disciplino. Esse povo eu oriento. Se o povo se chama pelo meu nome. No livro de Levítico, capítulo 26, verso 12, tem uma promessa, um pacto de Deus com o seu povo. O texto diz,
eu andarei no meio dele. Diz o texto, eu andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Quer maior privilégio do que esse? Eu vejo pessoas comprando camisas caras de time de futebol. Quanto é que está uma camisa de um time aí que está vencendo? Tem que ser um que está vencendo, que o resto está na promoção. R$300, pronto. R$300. Que time que é esse aí? Deus perdoa. O camarada compra uma camisa, aquelas da cor do despacho, e veste. R$300. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou desse time. Parabéns. Ok. Isso é senso de pertencimento. Você gosta. Tudo bem. Você gosta. Outros usam a camisa de outro time. Alguns usam crachás por conta do pertencimento da sua empresa. Alunos usam uniforme dizendo eu sou aluno dessa escola. Mas veja, há um selo do Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus em nós, nos lembrando que nós pertencemos ao povo exclusivo de Deus. O povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. Meus irmãos, se você não tiver time nenhum, se você não tiver família sequer, mas pertencer a este povo, você está na melhor posição do universo. Você é um filho de Deus comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso ninguém pode depreciar. Isso ninguém pode lhe tirar. Porque não foi você e não fui eu quem compramos. Foi Jesus que nos deu de graça. E tem uma coisa, tem um detalhe. Quando o selo do Espírito Santo vem sobre nós, ele vem de tal maneira que nada pode apagar. Está gravado na alma. Não foi o nosso Senhor que disse através do profeta que ele nos arrancaria o coração de pedra e nos daria um coração de carne? Um coração de carne vivo pode voltar a ser de pedra? De maneira nenhuma. Um filho poderia deixar de ser filho de um pai fazendo qualquer transfusão que fosse? Nunca poderia. Será que poderíamos perder a filiação que recebemos de Deus? Pode ser alguma. Isso é muito poderoso. E está aqui um convite, que não é só um convite, é uma convocação, a que vivamos de acordo com o que o Senhor mesmo traz de sua própria boca. Meu povo. Meus irmãos, uma vida de oração tem relação direta com a nossa identidade em Deus. Grave isso. Você não terá uma vida profunda de oração se você não estiver com clareza, com muita clareza em sua mente, a identidade que você recebeu de Deus através de Jesus Cristo. O que Jesus foi fazer no deserto por 40 dias e 40 noites? Orar. Como é que começaram as tentações? Se tu és o filho, manda que estas pedras se transformem em pães. Ei, a tentação primária não era comer pão. A tentação era questionar a identidade de Jesus como filho. E aquele que entra em oração, ele entra com ousadia, porque ele sabe que é filho pelos méritos do Filho unigênito. O povo que se chama pelo meu nome. Quantas vezes o crente está em pecado? O crente escorregou, vacilou, entristeceu o Espírito Santo. Aí diz o seguinte, não vou orar não. Não vou orar. Por quê? Porque está fugindo de Deus. Irmão, o crente, quando erra, quando peca, quando faz algo que desagrada o Senhor, ele corre para Deus. Ele não corre de Deus. Ele tem o Espírito Santo. Ele é chamado de filho. Tinha um ditado
pelo menos lá na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, o Rony deve saber bem, porque ele é de Saracuruna, ali, faixa de Gaza, Palestina, que dizia o seguinte: galinha de casa não se corre atrás. Quem já ouviu isso aí? Pode deixar que ela volta para ciscar por aqui. Deixa eu lhe dizer, já que o nosso Senhor se comparou às vezes até a animais pequenos para falar de si mesmo, me permita fazer essa alusão. Às vezes nós queremos fugir do Senhor. Às vezes por conta dos nossos deslizes, por conta de uma decisão que você sabe que não é Deus que está aprovando, mas você vai lá e faz. Aí você dá aquela, você corre um pouquinho, dá aquela corrida para longe, e o Senhor sabe que você é dele. Ou não sabe? Ele está te aguardando em oração. Tu vai voltar. Tu vai voltar inteiro, tu vai voltar quebrado, tu vai voltar seco, tu vai voltar molhado, tu vai voltar de qualquer jeito. Deus não perde você mais de vista. E tem um detalhe do crente: Deus não perde o seu filho mais para a vida de pecado no mundo. Ah, então eu sou filho, eu vou pecar à vontade. Não, a tua cabeça não é de filho, meu irmão. O filho que foi lavado pelo sangue de Cristo, ele odeia o chiqueiro. Ele quer agora a casa do pai. Você está entendendo? É isso. É isso. Portanto, o que Deus está trazendo aqui para o povo, oração é uma questão de identidade. Nós fomos tornados, feitos, filhos de Deus. E entramos nessa dimensão de oração para pedir, para solicitar, para agradecer, para adorar, porque a obra de Cristo deu certo. Não teria dado errado, porque é obra do próprio Deus. Portanto, se você não tem orado, se você não tem buscado, questione como está o teu relacionamento com teu pai. Como você tem levado a sua vida de oração? E eu posso fazer aqui uma aplicação. Uma, para a transição da mensagem de domingo que vem pela manhã. Aproveite bem o ambiente da oração que foi dado a você como filho. Não negligencie. Faça as outras coisas. Tudo bem. Mas antes de fazer as outras coisas, busca o teu Deus. E você vai perceber que a margem de erro de quem anda na vontade de Deus é zero. Quando a gente erra alguma coisa, a gente não conseguiu ouvir da parte de Deus. A gente se arrepende. E ok, louvado seja Deus porque a gente se arrepende. O ímpio não se arrepende. O ímpio sente remorso. O arrependimento dele é na direção dele. Porque as coisas deram erradas para ele. O arrependimento do Filho de Deus é porque ele entristeceu o seu Pai. Ele constrangeu o espírito que carrega. Ele não está à semelhança de Jesus. E nós temos tanto que lamentar pelos nossos pecados. E tudo isso começa quando lembramos que nós somos o povo chamado pelo nome de Deus. Quando alguém te chamar na rua, não esqueça, está chamando um filho de Deus. Quando alguém topar com você, não esqueça, ele está topando com o embaixador da parte de Cristo. Ele está falando com o representante dos céus. E você deve se comportar assim. Isso tudo começa com a sua vida de oração. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém.